falando sobre a definição da população, né, o conceito de população, nós podemos ver aí na literatura várias definições diferentes para uma população. Mas nós podemos ter assim as nossas referências, né, para poder não fugir do conceito e conseguir memorizar, porque quando se tem várias possibilidades de conceito, cabe relatar que o conceito próprio, né, o seu conceito, ele é o mais indicado, é o que você entendeu ao que se diz respeito à população. Então, eu costumo sempre comentar com todos os alunos que, para ser considerado uma população, alguns atributos têm de ser respeitados. Inicialmente, os indivíduos têm de ser da mesma espécie, isso é óbvio, né? Você não tem populações compostas por indivíduos de espécies distintas. Um segundo conceito, um segundo quesito é eles estarem ligados, estarem presentes no mesmo lugar, numa mesma área. Essa área, ela pode ser definida naturalmente, ela pode ser, por exemplo, uma ilha, né, a população de uma ilha. Ela pode ser definida também por outros elementos que não só o oceano no caso da ilha. Ela pode ser definida por um rio, a população da margem esquerda do rio X ou do rio Y. Então, essas condições geográficas naturais, elas podem determinar a área de ocorrência de uma população. Ou ela pode ser política, como, por exemplo, população de felinos de pequeno porte, ou populações, né, que são mais de uma espécie, de felinos de pequeno porte do estado de Minas Gerais. Ou populações de lobo-guará do estado de Minas Gerais. Os lobos-guarás não respeitam normalmente as fronteiras políticas, né, de uma região. Mas você, para facilitar um determinado estudo e publicação, pode colocar dessa maneira. Ou o pesquisador ele tem autonomia de determinar a área a qual ele vai fazer o levantamento de uma referida população. Então, se você quer fazer um levantamento de uma população e já tem uma área pré-definida, como por exemplo a fazenda do Moinho, a sua área de investigação é uma propriedade rural. Se os seus animais ou plantas ocorrem em regiões marginais, eles não estão presentes na população foco, ou seja, na população que você está estudando. Okay? Então, os 3 elementos básicos para se definir uma população é que os indivíduos sejam da mesma espécie, os indivíduos estejam no mesmo momento, em um mesmo lugar. Então, ser da mesma espécie, estar no mesmo momento, no mesmo lugar, são os 3 quesitos. Pois, se os indivíduos não se encontram de maneira síncrona, né, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não se configura uma população. Isso nos dá subsídios para fazer análises temporais da população. Por exemplo, falando de lobos-guarás, a população de lobos-guarás da fazenda do Moinho no ano de 1990 é uma população. A população de lobos-guarás da fazenda Moinho no ano de 2000 é outra população, pois indivíduos nasceram, indivíduos morreram, indivíduos migraram nessa população. A população de lobos-guarás da fazenda Moinho em 2010 é uma terceira população. E a população de lobos-guarás na fazenda Moinho em 2020 é uma quarta população. Mas é a mesma. Não, é a mesma em momentos diferentes, então nós a qualificamos como populações distintas, pois os indivíduos que a compõem provavelmente se alteraram, né? Então isso são os quesitos necessários para se qualificar uma população, para se definir uma população. E você tem toda a liberdade de fazer a sua definição baseada nessas três necessidades de observação.